Precisamos falar sobre Alexandre de Moraes. Precisamos falar porque o Alexandre de Moraes, e já não é de hoje, ele vem alimentando a si próprio com tanto poder e com prerrogativas que são obviamente fora do corpo jurídico da nossa Constituição, da nossa legislação pátria, a ponto de ele ter se tornado um poder por si só. Existe o executivo, existe o judiciário, existe o legislativo, existe o Alexandre de Moraes. Porque ele pega prerrogativas do próprio Ministério Público, evoca para si, pega prerrogativas de juiz, e na prática ele vai fazendo o que bem entender, agindo muito mais como um general, aplicando através da força aquilo que ele pensa, do que como um ministro de uma Suprema Corte com seus pares, seus colegas, né? Vamos tratar disso aqui porque saiu uma notícia agora em que claramente a gente percebe que o Alexandre de Moraes ele deu um passinho a mais nessa loucura dele, tá? Vamos ler a notícia. Olha só, TSE vota nesta quinta poder amplo para agir contra fake news eleitoral sem Ministério Público, né? E aí explica, o TSE vota nesta quinta-feira resolução que pode permitir à corte mandar plataformas removerem publicações sobre urnas e resultados sem precisar ser provocada pelo Ministério Público Eleitoral nem por ninguém. O TSE poderia analisar as denúncias de postagens e vídeos que atentam contra a integridade eleitoral enviadas por eleitores à corte e determinar judicialmente de ofício que as plataformas removam o conteúdo dentro do determinado prazo, tá? Ele está atribuindo a si próprio superpoderes. E veja, as decisões que vêm sendo tomadas por essa corte eleitoral, elas também vêm ultrapassando limites do aceitável, né? Ontem eu fiz um vídeo comentando o seguinte, foi censura o que houve lá com o PAN, com o Brasil Paralelo? É óbvio. Eu só não acho que esses caras têm direito de reclamar porque eles são a favor de censura contra adversário. Esses aí que se dane. Mas que houve censura, houve. E essa corte, que vem, novamente, atribuída a si própria superpoderes, ela não está entendendo o dano que ela está gerando. Em especial porque o Alexandre de Moraes, muito antes de ser presidente do TSE, ele já, naquele famoso inquérito, já havia, vamos dizer, iniciado esse processo de acumular superpoderes, não ser questionado por ninguém, atacar quem quer, agir como bem entende e se transformar, como eu disse, num poder por si só, tá? E aí vamos tentar olhar, né, assim, por que isso aconteceu e onde isso pode parar, que é o que nos interessa. Por que isso aconteceu, galera? Olha só, todo mundo sabe que o Brasil entrou em crise, numa convulsão, e o Brasil entrou numa espécie de um processo revolucionário desde 2013, passando pelo impeachment da Dilma e a Lava Jato. Mas mais do que o impeachment da Dilma, porque ele foi institucional, tá? Ou seja, passou na Câmara dos Deputados, o STF acompanhou o processo e tudo mais. A Operação Lava Jato, ela começou a destruir, não apenas, vamos dizer, o PT que estava no poder, mas todas as ligações políticas que ocorriam mediante a compra de votos no parlamento, a roubalheira generalizada que caracterizou os anos do governo petista. Então, ao mexer com a elite política brasileira, né, o que a gente chama de establishment ficou muito abalado, tá? E isso se transformou quase num pânico generalizado quando o Bolsonaro ascende ao poder no começo de 2019, porque ele vinha com o discurso de que, enfim, ele ia botar pra fuder, ele ia fazer acontecer. Ele também havia colocado o Sérgio Moro como ministro da Justiça, né, dando o tom do que seria um governo dele. Beleza. Paralelamente, houve ali durante o governo Temer a colocada do Alexandre de Moraes como ministro. E o Alexandre de Moraes, né, o que ele começa a observar? Ele foi pra lá muito menos como um jurista e tal, e muito mais como um cara que já trabalhou na Secretaria de Segurança Pública em São Paulo. É um cara que entende combate a crime, que entende investigação, que gosta, que ele tem essa veia, tá? Ele vai nessa linha. E eu acho que, me parece que ele foi muito colocado lá pra ser, vamos dizer, o homem a brecar essa revolução que estava em curso. Tanto que, se a gente for olhar, o famoso inquérito das fake news, que começa dessa maneira meio torta, lá com o Alexandre de Moraes, ele não começa pra pegar os bolsonaristas em 2019. Ele pega a revista Cruzoé, ele tá indo atrás, na verdade, dos lavajatistas. O processo como um todo era pra brecar a Operação Lava Jato. Foi aquele período que a Lava Jato também já tava passando muito do ponto, e isso dá pra falar com toda tranquilidade agora. Os caras estavam tão loucos que o Deltan Dallagnol, naquela época, queria criar uma ONG em que ele e a turma dele administrariam um fundo de 2,5 bilhões e meio para combater a corrupção.
né? Ou seja, eles piraram na batatinha, estavam completamente loucos, e sim, a Lava Jato passou do ponto. E aí, o poder estabelecido, vamos dizer, nessas instituições, ele falou, beleza, a Lava Jato abriu a brecha, vamos começar a pegar. O problema, entretanto, é que o bolsonarismo, o governo Bolsonaro, independente da Lava Jato, ele estava tentando montar seu próprio projeto de autocracia, né? Eles estavam importando influências de redes sociais e de movimentos semi-revolucionários que haviam na Europa, o modelo húngaro e da alt-right americana à época, com aquele Felipe Martins, Olavo de Carvalho e tal, pra dar uma emparedada no Congresso Nacional, dar uma emparedada no STF, e para isso eles queriam uma manifestação grande que concentrasse o poder popular nas mãos do Bolsonaro. E nessa manifestação eles atacam STF, eles atacam Câmara dos Deputados, justamente no momento, como a rachadinha do Bolsonaro tinha sido descoberto e o processo já tinha ido parar na mão do Gilmar Mendes, eles já tinham entendido lá no STF o seguinte: o Bolsonaro, ele pode até querer esse processo revolucionário, vai querer fazer uma queda de braço com a gente, mas a gente tem a família dele aqui na mão. Será que ele vai querer brigar até o fim? E nessa queda de braço, manifestação de um lado, STF sabendo as coisas do outro, o Bolsonaro cede. O Bolsonaro cede, e o que ele entrega quando ele cede não é apenas, vamos dizer assim, um freio ali na briga dele com a Câmara dos Deputados. Não é isso. Ele entrega a Lava Jato. E o que é entregue ali é a Operação Lava Jato, que é o que esses caras queriam o tempo todo. E aí, dali em diante, como o Bolsonaro já entregou tudo o que os caras queriam, ele entregou de bandeja em nem 6 meses de mandato, tá? Ou seja, e esse é o lance, como é que o Moro não percebe isso? Porque a gente já comentava em vídeos e falava desde o começo de 2019 que isso estava acontecendo. E aconteceu. Nós fomos xingados, nós fomos cancelados, nós fomos atacados, mas nós estávamos certos. E a Lava Jato é entregue de bandeja. E aí o Alexandre de Moraes, que viu outra ameaça, que é esse processo autocrático do bolsonarismo, ele começa a tentar pegar essa rede, a rede de fake news do Bolsonaro. Surge a CPI das fake news também. E as coisas vão andando ali, vai rolando um conflito entre Alexandre de Moraes e, vamos dizer, o projeto de poder da ala ideológica do Bolsonaro. Isso se agrava muito na pandemia, quando essa ala ideológica vê a pandemia como um momento revolucionário para concentrar força no Bolsonaro. E aí os Alan dos Santos tentam fazer aquelas manifestações, eles tentam botar policiais e população contra prefeitos e governadores. Isso é pego, esses caras têm ordem de prisão expedida contra eles, eles fogem do Brasil, essa galera some, e aí o Xandão, pum, vai ganhando força, como o cara que mantém a democracia de pé mediante um determinado custo, que é justamente passar por cima de certas regras democráticas. É uma espécie de um dilema. Ah, você vai deixar o Bolsonaro fazer isso? Alguém precisa, vamos dizer, quebrar as regras para não permitir que o Bolsonaro em si quebre as regras. E assim, sejamos bem honestos, naquela época o Bolsonaro queria dar um golpe? Sim. O Bolsonaro sempre quis dar golpe. Sempre houve esse intento. Esse era o tesão dos caras, a equipe dele trabalhava para isso. Ele viu a pandemia como isso e não conseguiu. E o Alexandre de Moraes, ele foi peça fundamental para brecar isso. Isso precisa ser colocado. O problema é que toda vez que você adquire superpoderes, você não abdica desses superpoderes. E o Alexandre de Moraes simplesmente não abdicou dos superpoderes que ele adquiriu naquele período. E ele nem vai querer abdicar. Novamente, todo mundo que ganha poder não quer perder o poder. Se você ganhasse a armadura do Homem de Ferro agora e começasse a voar e fazer justiça à sua maneira, você ia falar, não, enfim, resolvi o crime aqui, agora eu vou devolver a armadura. Você não vai devolver a armadura do Homem de Ferro. Você vai continuar usando ela. Entendeu? Esse é o problema. E o Alexandre de Moraes, ele está acumulando ainda mais poderes, em especial no momento eleitoral muito conturbado, que os dois lados fazem uso da mentira, de fake news. É uma campanha sórdida, é uma campanha suja, a campanha mais baixa que já houve. E ele tá, assim, ele vê o lado da esquerda, vamos ser bem honestos, estão deixando correr. A bola tá correndo no gramado. Já no lado bolsonarista, eles estão travando. E aí os bolsonaristas estão vendo isso, estão vendo a ação do TSE, pegam o histórico do Alexandre de Moraes e falam, olha só, é o Bolsonaro contra o sistema. E aí eu pergunto pra vocês, em grande medida, todas essas ações do Alexandre de Moraes não serviram pra fortalecer o discurso do Bolsonaro? Porque olha só, o Bolsonaro, como eu disse, é um cara que vendeu a Lava Jato em troca da salvação dos filhos corruptos. 1. 2. O Bolsonaro se vende como antissistema, mas ele é um cara que é parceiro do Centrão e tem as práticas políticas mais baixas. O Bolsonaro é o cara do orçamento secreto. O Bolsonaro é o cara que pediu pro ministro da Educação receber bem aqueles pastores pilantras que estavam envolvidos num escândalo de corrupção multimilionário com dinheiro da educação. O Bolsonaro é um ladrãozão. E é um cara, assim, é um rato do sistema. Só que o que permite que o Bolsonaro tenha um discurso antissistema é justamente a ação do sistema contra o Bolsonaro, que aí ele se vitimiza e fala, só esse Xandão,
né? A ponto de ter tido ano passado aquela manifestação no dia 7 de setembro, que ele vai com o intuito golpista e tensiona até ceder para Alexandre de Moraes. Nós temos que agir porque é o seguinte, essa história de a democracia está em risco. A democracia brasileira, ela só é, vamos dizer, um formalismo. Não existe democracia no Brasil. E eu não vou aqui me estender por que não existe democracia. Posso falar isso em outros vídeos. Mas o sistema democrático nosso é completamente falho, é completamente viciado. E a base dele é a compra de votos, que acontece das maneiras mais diferentes possíveis. Tá? Então, a democracia corre risco e tal. Mas, de fato, o que há de pior agora não é nem o teatro democrático. É a concentração num homem de superpoderes que não sei se vão continuar sendo utilizados desta maneira no governo Lula. Eu não acho que o Alexandre de Moraes vai perder poder no governo Lula. Mas eu acho que, eventualmente, a missão dele, né, que ele se arroga, e a missão do governo petista pode, às vezes, convergir. Tipo, olha, vamos pacificar o Brasil, hein? Se você for fazer muita oposição ao PT, cuidado. É isso que todos os bolsonaristas falam que ele pode fazer. E eu não duvido que ele vai fazer. Só não podemos nos esquecer que o Bolsonaro teve instrumentos para enfrentar isso e não fez uso desses instrumentos. Muito pelo contrário, cedeu como pôde e fortaleceu ele, porque no fundo o Bolsonaro não estava lá para combater sistema algum. O Bolsonaro estava lá exclusivamente para fortalecer a própria família de corruptos e protegê-los no seu projeto pessoal de poder. E o Bolsonaro, em vez de ficar cuidando de tocar a porra do país, ficou cuidando de aparelhar as instituições e dar golpe nesse processo, fortalecendo Alexandre de Moraes. Ou seja, o Alexandre de Moraes, como eu explico nesse vídeo, ele é um fruto direto do trabalho do Jair Bolsonaro. Fruto direto. Não dá pra separar uma coisa da outra. Isso tudo, pessoal, se vocês pegarem vídeos e lives nossas de 2019 pra cá, isso aqui é como se fosse um resumo de tudo que a gente já falou naquela época. Tem um livro da Thaís Oyama que chama Tormenta, que conta muito sobre esse processo. Não, assim, tudo isso tem fonte, tudo isso que eu tô contando é relatado. Essa é a origem do poder desse cara e o perigo que esse cara representa é real, Precisa ser combatido, mas mesmo nós indo combater, e assim, a gente vai conversar para o MBL e tomar algumas ações nisso, porque se passou de qualquer medida, a gente vai pagar preços caríssimos, porque ele age de forma arbitrária. Contra o poder dele não tem muito o que se fazer, mas algo precisa ser feito, tá? Então, coloquem isso na cabeça, não achem que em oposição à tirania dele há um homem antissistema democrático que é o Bolsonaro, de forma alguma. E também não pensem que, veja só, mas o Bolsonaro é uma ameaça maior do que o Lula, então, não, nada disso. O que tem aqui é tudo muito perigoso, e assim, nós sempre avisamos que era perigoso, nós avisamos que essas eram as duas piores alternativas, mas o Brasil não quis nem ouvir a nós ou a outras pessoas. O Brasil quis incorrer na sua idolatria mais óbvia e agora tá pagando o preço por isso, tá? Espero que tenham gostado. Beijo e abraço pra todos vocês. Outra coisa, tá tendo o Congresso do MBL, 7º Congresso do MBL, debates maravilhosos vão acontecer lá, e pra você sair da posição de um espectador passivo pra ir pra um agente histórico, agente político ativo, é estando lá. Conto com vocês.